Seja bem-vindo ao 10º episódio da nossa série Líder Lidere. Eu sou Carol Castro, sou autora desse livro que já é um best-seller pela Amazon e tô aqui hoje para falar do capítulo 10 desse livro. Isso significa que 9 capítulos anteriores já foram gravados em episódio e se você ainda não assistiu, quero te convidar a assistir todos eles. Antes de começar o nosso conteúdo, também quero te convidar a ativar o sininho desse vídeo, curtir esse vídeo e se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva para que os próximos você receba a notificação e fique por dentro. Vamos começar então o capítulo 10 desse livro que tem o tema de comunicação não violenta. Comunicação não violenta é um tema bem discutido hoje em dia, só que eu vejo muita gente discutindo ele de uma perspectiva apenas teórica. O meu objetivo aqui hoje com você é aterrissar essa comunicação não violenta para uma ordem prática da sua vida, da sua liderança e você realmente perceber impacto, mudança na condução, principalmente de conversas difíceis, conversas desafiadoras no seu dia a dia. É fácil mantermos uma comunicação não violenta quando a conversa é boa, o assunto é bom, é um reconhecimento, mas claro, a comunicação não violenta, ela tá aqui para realmente resolver e te inspirar durante conversas difíceis, durante mesas de negociação. A comunicação não violenta, ela se baseia em 4 principais passos. Primeiro passo, observação. Segundo passo, sentimento. Terceiro passo, necessidade. E quarto passo, pedido. Então, quando você caminha por esses 4 passos, considerando os tópicos e as dicas que eu vou trazer aqui para você, você aumenta a chance de manter uma comunicação não violenta, mesmo o assunto sendo desafiador. Vamos começar pelo primeiro passo, que é a observação. A observação, ela te convida a falar apenas do fato, sem falar tanto da pessoa e ainda não aglomerar outros tópicos que não deveriam estar em pauta. Por exemplo, você tem ali um funcionário que tem chegado atrasado há alguns dias. Atrasa 10 minutinhos, 12 minutinhos e fica aquilo ali. Você vai falar com o seu funcionário sobre isso. Se você aplica a comunicação não violenta, você fala apenas sobre esse fato. Olha, Carol, eu quero falar com você sobre o fato de você estar chegando atrasada 10 a 12 minutinhos em toda a última semana. É o primeiro passo. Pronto. É uma fala curta, é só sobre o fato. Diferente se eu fosse para uma comunicação violenta, que é falar o seguinte: Carol, precisamos falar sobre esse atraso que você tá tendo, né? Pra mim isso é falta de comprometimento. E o que tá acontecendo? Você por acaso tá desmotivado? Não tá mais feliz com o seu trabalho? Então veja que na comunicação violenta a gente agrega outras coisas que nada tem a ver com o fato dele estar se atrasando. A comunicação violenta, ela gera no outro a necessidade dele se defender. Então a comunicação não violenta fala só do fato. É só para colocar todo mundo na mesma página. Estamos falando sobre o fato atraso na última semana. Quanto mais específico você conseguir ser, mais você trabalhará essa comunicação não violenta. Aqui tem um ponto para mim que é crucial na comunicação não violenta, que é a sua própria autoliderança. Estamos falando sobre isso desde o primeiro episódio. O primeiro projeto de um líder é ele mesmo. E muitas vezes nós, ao comunicarmos, nós nos perdemos porque a gente traz um tanto de coisa para essa fala, como se fosse um desabafo. Então aqui fala muito da sua autoliderança em você falar apenas o que precisa ser dito. E aqui eu também quero te encorajar a se perceber emocionalmente antes de iniciar a conversa, porque muitas vezes a gente aproveita que a gente tá ali chateado com alguma coisa, às vezes até com um sentimento de raiva, para se encorajar para falar coisas difíceis. Eu vou aproveitar que eu dou desse jeito, que daí eu já falo tudo o que precisa ser dito. E não tá certo. E aí já vamos pro segundo passo. Segundo passo, sentimento. E aqui sentimento de quem? Se você tá anotando, deixe isso de uma maneira bem clara para você. O meu sentimento. O sentimento daquele que comunica. Como que você se sente quando você vê a Carol chegando atrasada todos os dias? Fale sobre o seu sentimento. E a gente tem, às vezes, um desafio de falar do nosso próprio sentimento. Inclusive, a gente usa o próprio verbo sentir para falar de coisas que não são sentimentos. Por exemplo, nossa, eu sinto que tá faltando comunicação entre nós. Isso não é sentimento. Aqui, o segundo passo
é sentimento mesmo. Eu me sinto frustrada com isso. Eu me sinto desapontada, eu me sinto triste, eu fico chateada quando eu vejo a Carol chegando atrasada todos os dias. Então entenda que o seu sentimento tem aqui um objetivo de criar empatia, conexão com o seu ouvinte. A partir de agora ele vai entender que todas as vezes que ele chegar atrasado, ele está provocando em você esse sentimento negativo. A fala do segundo passo, ela também é curta. É você passar por qual é o sentimento que gera em você a atitude do outro. Detalhe aqui, se falarmos de comunicação violenta, a gente inverte. A gente tenta provocar o sentimento no outro. Carol, você não se sente mal de chegar atrasada todos os dias? Carol, você não se sente envergonhada de chegar atrasada todos os dias? Isso é comunicação violenta. Se a Carol se sentisse mal com o próprio atraso, ela provavelmente se esforçaria para não se atrasar. Então é uma pergunta que a gente faz realmente só para fazer o outro se sentir pesaroso, né? Culpado. Mas a resposta a gente já tem. Carol, você não se sente mal com o seu atraso? Não, senão ela não se atrasaria, né? Também uma fala curta. Vamos repetir a primeira e a segunda para você entender a construção da conversa. Carol, preciso falar com você sobre o fato de você estar se atrasando 10, 12 minutinhos todos os dias da última semana. Quando eu te vejo chegando ali por aquela porta, olho no meu relógio e vejo o horário, eu me sinto bem chateada, frustrada. Ponto. Primeiro e segundo passo já foram entregues aqui. Olha como é curta a fala. De novo, se autolidere, se controle para não falar mais do que precisa ser dito. Terceiro passo. Terceiro passo fala sobre necessidade. Necessidade de quem? A minha. E o quarto passo? Pedido. Vou fazer aqui com vocês o terceiro e o quarto passo também na sequência para você entender a conversa como um todo. Então, Carol, preciso falar com você sobre o fato de você chegar atrasada uma semana, 10, 12 minutinhos. Sabe como eu me sinto todas as vezes que eu vejo você se atrasando, Carol? Frustrada, chateada. Terceiro passo. Sabe por quê? Porque para mim, pontualidade é associada a comprometimento. Quando eu vejo você se atrasando, eu me pergunto se tá tudo bem ou não com você. Porque pra mim, pontualidade é associada a comprometimento. Quarto passo. E aí eu quero te fazer um pedido, Carol, que a gente entre num acordo que funcione pra você e pra mim, pra que a pontualidade do início do seu trabalho seja cumprida a partir de agora. No quarto passo, falamos de ação positiva de futuro. Eu já não falo mais do atraso, eu já não menciono mais o parar de se atrasar, eu foco na resolução. O que eu tenho que cuidar aqui para que eu comunique toda essa sequência sem morder qualquer isca de discussão? Porque pode ser que durante a minha fala a Carol tente desviar o assunto, a Carol tente trazer outras coisas para dentro dessa fala que desviem o propósito daquela conversa. E aqui o fator autoliderança, ele é mandatório para você ter começo, meio e fim claros dessa comunicação não violenta. Então não se perca no meio do caminho. Tenha um foco claro, passando pela sua necessidade, pelo seu pedido. Para você negociar ou não o pedido, depende do quanto é inegociável tudo isso. Se a pontualidade ela é inegociável para você, você vai comunicar isso para Carol. Eu quero te trazer que a pontualidade ela é inegociável. Então talvez a gente possa mexer no seu horário de chegada, já que é impossível para você chegar às 8 horas da manhã. Mas a gente trabalhar com atrasos diários, isso para mim é inaceitável. Enfim, vai existir ali um bate-papo, o pedido, ele é um momento de você escutar o outro, de você entender se aquele acordo que você está propondo funciona para o outro, mas fato é que vocês terão que chegar nesse acordo que funcione para ambas as partes. Caso contrário, você vai acumulando muitas vezes chateações com as pessoas que trabalham com você, e aí essa conversa, que poderia ser uma conversa assertiva, rápida e não violenta, ela se torna uma conversa violenta quando você já está transbordando com uma gota d'água que às vezes não precisava de tudo aquilo. Então, para mim, a comunicação não violenta, ela está completamente relacionada à sua autoliderança. Você entender que assuntos pequenos devem ser tratados em conversas pequenas o quanto antes, para que você realmente não crie outros problemas agregados a isso. Aqui no 10º capítulo, você tem vários exemplos e também profundidade sobre cada uma dessas etapas. Então, leia o capítulo, transcreva algumas conversas, ensaie
aí essas conversas para que você entenda o que é que você aplica e o que é que você não aplica da comunicação não violenta. E eu também quero saber isso. Escreve aqui nos comentários para mim qual dos 4 passos te surpreendeu, qual dos 4 passos você não tem praticado no seu dia a dia de comunicação não violenta, tá bom? Me deixa saber que depois eu vou ler todos os comentários. Te vejo no próximo episódio para falarmos do capítulo 11 do livro Líder Lidere.